boa tarde. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse para o pessoal da turma, para a professora Poliana, e falasse um pouco sobre a sua história na psicologia. Boa tarde pessoal da turma de Medicina T13, boa tarde professora Poliana, agradeço muito a oportunidade de vir aqui falar com vocês. Bom, vamos lá, meu nome é Alessandra Milani e eu sou profissional que já atuo com adolescência há aproximadamente 30 anos. Então o meu percurso foi inicialmente fazendo pedagogia, onde eu trabalhava com crianças, né, e adolescentes também na escola. Depois, nesse percurso, me especializei em psicopedagogia, onde eu iniciei na carreira a área clínica, trabalhando com crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem. Aí, nesse decorrer, eu fiz especializações, né, em educação infantil, educação especial e também a psicologia. E hoje, na psicologia, o meu trabalho envolve crianças e adolescentes. Eu não trabalho com adultos, idosos, eu trabalho somente com criança, adolescente e orientação de pais. Pergunta número 1. Como as mudanças físicas durante a adolescência afetam a autoimagem e a autoestima dos adolescentes? Os adolescentes, a fase que inicia lá pelos 12 anos, mais ou menos, né? Eles estão num momento de mudança de corpo muito grande. Então, tudo vai se modificando nesse adolescente, né? Tanto no menino quanto na menina. Claro que a menina sempre ela é um pouco mais adiantada que o menino em questões também hormonais, porque vem a menarca, né? Primeira menstruação, pelos pubianos, o menino com a voz um pouco mais diferenciada, questões de corpo. E daí o que acontece muito com esse adolescente? Ele acaba se comparando a outros adolescentes ou a influencers que colocam nas redes sociais uma imagem idealizada, né? Então esse adolescente que não tem ainda o conhecimento do corpo, o autoconhecimento, ele não tem ainda esse autoconhecimento, ele acaba ficando fragilizado em relação a essa questão da autoimagem. E é fundamental o conhecimento corporal para esses adolescentes. Eles precisam ter esse conhecimento. É uma fase que eles não são mais crianças. Pronto, não sou mais criança. O que eu sou? Também não sou adulto. Então, assim, onde que eu estou nesse processo de amadurecimento, né? E ele não tem esse conhecimento corporal. Então, é importante que ele tenha conhecimento, que a família o oriente, que, se necessário, leve a profissionais que possam orientar esse adolescente, que existem mudanças nele, que são mudanças físicas que vão acontecer, e todas essas mudanças físicas vão desencadear alguma coisa no fator emocional. Uma coisa sempre está ligada à outra. Então, precisamos proteger esse adolescente em relação a essa questão da autoimagem, porque automaticamente isso vai estar relacionado à autoestima dele, se vai atrapalhar ou não o desenvolvimento desse adolescente. Quais são os principais desafios emocionais que os adolescentes enfrentam? Como eu já vinha falando anteriormente para você, a primeira são as mudanças hormonais do corpo, né? Questões físicas mesmo. É uma grande taxa de hormônio que esse adolescente recebe e é uma coisa muito forte para ele. São mudanças muito grandes. E hoje tem acontecido cada vez mais cedo tudo isso, né? A gente percebe meninas com a menarca por volta dos 9 anos de idade. Então, ela ainda está na infância, ela está finalizando o processo de infância e está com uma taxa hormonal muito grande, que vem, é uma bomba de hormônios que essa criança está recebendo com 9, 10 anos, e ela nem entrou ainda na puberdade, que é o início da adolescência. Então, assim, a questão hormonal, né, eu acho que é o primeiro grande desafio que esse adolescente recebe. A questão da própria identidade, o adolescente não sabe quem ele é, para que ele veio no mundo, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu na fila do pão, né? Então, assim, ele não sabe o que ele é. É como eu falei anteriormente também. E às vezes os pais dizem assim para o adolescente, fala, você tem que fazer alguma coisa, por exemplo. Ah, mas você é muito pequeno para isso. E para algumas coisas você é muito grande para isso. Aí na cabeça do adolescente fica um pouco confuso, né? Será que eu sou muito grande? Será que eu sou muito pequeno? Então, assim, essa identidade mesmo dele se conhecer enquanto pessoa
enquanto sujeito da sociedade, o que eu vou contribuir para essa sociedade, o que eu quero fazer, o que eu quero ser quando crescer, né? Daí entra também num outro desafio do adolescente, que é o desafio acadêmico. Quando ele ingressa na adolescente, é por volta do 7º ano. É uma fase que na escola existem muitas reprovações. E tem estudos que dizem que questões hormonais têm muita relação com essas questões do adolescente, porque ele começa a virar uma chave de coisas que ele começa a conhecer, que ele não pensava antes disso, ele queria brincar. E agora ele já tem outros interesses. Então, no processo acadêmico, lá no 7º ano, às vezes ele não dá conta de todo o processo. E alguns acabam realmente caindo na reprovação escolar. Então, tem um grande índice de alunos que reprovam nessas séries, 7º ano. E daí, quando vai para o ensino médio, o que você vai fazer de faculdade? Você tem que fazer o Enem. Então, a pressão acadêmica é muito grande. Então, esses desafios, né, hormonal, identidade e a questão acadêmica, eu colocaria como os desafios mais pesados, principais para o adolescente. De que maneira você acha que a pressão dos grupos influencia o comportamento e as escolhas desses adolescentes? É muito importante para o adolescente o grupo. Então, seguindo vários estudos, né, não vou falar disso agora porque é muito longo, mas quando a gente vem estudando desde bebê que nasce, criança, então passam por inúmeras fases. E a fase da adolescência é uma fase que eles precisam das tribos, dos grupos. Então, os grupos são fundamentais para o adolescente. Então, eu vou colocar aqui em duas situações aqui para vocês. Uma é o adolescente ele tem que se incluir naquele grupo, ele precisa estar naquele grupo, é importante para ele estar naquele grupo. Então, muitas vezes ele faz tudo o que aquele grupo gostaria que ele fizesse, porém não é aquilo que ele gostaria de ter feito, né? Então, assim, às vezes ele vai mudar comportamentos, ele vai fazer para agradar. A fala é essa: eu vou fazer para agradar esse grupo, para que eu consiga estar inserido nesse grupo. E tem aquele adolescente que não consegue, não tem esse perfil para agradar aquele grupo, porém ele se isola. Então ele se isola e vive assim sozinho. A gente chama do aluno que fica sozinho na escola. Então é muito comum na escola você ver, e é triste, adolescentes que ficam num canto, na hora do recreio lancham sozinhos, não interagem com outro grupo, porque não dá um vínculo, ele não consegue estabelecer um vínculo, né? Então, assim, tanto para aquele adolescente que tenta agradar, quanto para o adolescente que está se isolando, é necessário um olhar, né? Porque o que está tentando agradar, internamente, é uma autossabotagem que ele está fazendo com ele, porque ele está indo contra os próprios princípios para agradar um grupo. E o outro, adolescente que se isola, ele está sofrendo muito psiquicamente, porque ele não tem um grupo, ele não tem pessoas para conversar e acaba que fica assim isolado muitas vezes da família, começa a ficar deprimido. Então, assim, por isso a importância hoje nas escolas existe, né, a inteligência emocional, né? Muitas escolas têm, não são todas, mas muitas trabalham, que é justamente para olhar para esse adolescente, conversar com esse adolescente e tentar entender o que está acontecendo com ele, né? Então, assim, acredito que é isso. Como o desenvolvimento do cérebro durante a adolescência impacta a tomada de decisões e o controle de impulsos? Bom, isso acontece no córtex pré-frontal, que é responsável pelo julgamento e autocontrole do indivíduo. E a gente sabe bem que o adolescente, ele é considerado passional. É aquele que fala sempre assim, eu termino tá namorando uma menina é menina. Aí termina o namoro, e a menina diz assim, até mesmo o menino, porque eu já tive esses casos na escola. Eu vou arrumar nunca mais ninguém na minha vida. Eu vou morrer sozinho. Então, assim, é uma coisa exagerada. Então, esse autocontrole, ele ainda não tem. Questões de julgamento também, muitas vezes ele não tem. E
por sua vez, onde ajuda com que eles façam bullying, né? Mas é um momento de maturação. Por isso que diz assim, maturação no cérebro, porque o cérebro, ele está em processo de reestruturação. Eu aprendi coisas quando eu era criança, agora eu estou indo crescendo para ser adulto. E esse cérebro adolescente, ele tem que fazer uma faxina. Tem pesquisas que colocam essa faxina no cérebro nessa fase da adolescência. Olha, uma dica que eu posso dar para vocês. Esse livro aqui, da Suzana Herculano, que é excelente, que é o Cérebro em Transformação. Então aqui até na capa tem perguntas bem interessantes. Por que os adolescentes sentem tédio, se trancam no quarto, se apaixonam loucamente, querem distância dos pais, andam em bandos, ficam horas em frente ao espelho, mudam furiosamente de opinião, são inconsequentes, gostam de correr riscos, sempre se esquecem de ligar para casa, isso é um clássico, e porque é bom ser assim, né? Porque a adolescência também é um outro livro que é um clássico aqui, a professora Poliana com certeza conhece, né, professora Poliana, que é o Adolescência Normal, da Berasturi, que fala que muitas coisas acontecem na adolescência porque é normal ser assim. Todos nós passamos por essas fases. E são fases, são ritos de passagem, coisas que acontecem que o adolescente está aprendendo. Então, voltando à questão do cérebro, ele está nessa faxina. Outra dica que eu ia dar para vocês, assistam Divertidamente. É uma animação. Em alguns momentos parece assim, nossa, mas é um desenho infantil. Mas se você for assistir, prestando atenção nas mensagens que existem dentro daquele filme, muitas coisas a gente consegue aprender. Essa faxina que eu estou falando, eles fazem lá no filme, né? Tem uma faxina das memórias, né? Quem já assistiu vai se lembrar que algumas memórias vão lá para aquele fundo e ficam lá naquele escuro e vão se apagando, né? Então, assim, na psicologia a gente tem maneiras de analisar tudo isso. Então é interessante, é uma dica que eu dou, tanto os livros quanto Divertidamente. Assistindo Divertidamente, agora vai vir o 2, a gente quer a adolescência, a Riley, que é a personagem, ela passou para a adolescência, então é um filme que mostra muitas questões assim, né? O que está acontecendo da infância para a adolescência. Eu sugiro que vocês assistam. Qual é o papel das redes sociais na construção da identidade e das relações sociais dos adolescentes? Bom, primeira coisa que eu posso colocar aqui é que é a forma do adolescente se conectar hoje. Conexão 100%. O adolescente está conectado se deixar 24 horas por dia. E é o momento que ele consegue se comunicar. É o momento que ele consegue externalizar muitas coisas. Então, as redes sociais, elas têm uma importância muito grande na vida desse adolescente, que é uma forma de expressão. Essa é a palavra. Onde ele se expressa, que tem as dancinhas no TikTok, o Instagram, que para eles já está ficando obsoleto um pouco, né? Eles vão muito rápido. Quando os pais estão saindo do Facebook e indo para o Instagram, o adolescente já acha que o Instagram é obsoleto. Já não serve para mais nada. Ou então eles fazem stories, mas não publicam. Muitos pacientes que eu conheço, que eu tenho, eles têm assim a publicação no Instagram, só fazem stories e não tem zero publicação nos feeds, né? Então, são maneiras dele se expressar e para tudo isso tem um porquê, a gente consegue analisar de uma forma. Então, a conexão, só que tem uma coisa que é perigoso um pouco nas redes sociais para os adolescentes, que é a comparação. É que a gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Ele acaba usando as redes sociais, sim, para se comunicar, para se expressar, mas em alguns momentos ele começa a se comparar. E aí que vem um pouquinho do perigo disso tudo. Porque às vezes é difícil você alcançar alguns influenciadores, alcançar algumas coisas que a internet traz. Então, por isso que eu sempre oriento aos pais que tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre conversando, não digo proibindo, mas conversando, dialogando para entender o que aquele adolescente está
olhando por onde que ele está passando. Muitas vezes, até pela questão do autocontrole, né, que a gente também falou ali atrás, cérebro, vamos voltar no cérebro, ele não entende que tem coisas que ele não pode expressar nas redes sociais sem entender que tem uma responsabilidade, sem entender que se ele escrever alguma coisa de alguém, de um colega, envia para os seus contatos vídeos de colegas fazendo coisas para humilhar, para zoar, como eles falam, né? Sem nenhum tipo de consequência, eles têm que entender que existem as consequências. Então, as redes sociais são muito boas, elas servem sim para muitas coisas, mesmo porque eles estão na fase da tecnologia, não dá para voltar. Só que sempre orientando, fazendo com que eles entendam que existe sim o lado divertido, mas também existem as responsabilidades em relação àquilo que a gente vai expressar. Como os relacionamentos familiares mudam durante a adolescência? Muda e muda bastante, porque os pais muitas vezes se afastam, eles não entendem que esse adolescente ele está em busca de uma identidade, de liberdade e autonomia. Ele está crescendo. E os pais muitas vezes não percebem que aquela criancinha que ficava lá sentada no colo, brincando, está criando uma outra maneira de ser, uma outra forma de agir. Então, assim, isso afasta até mesmo um pouco os pais. Eu vou dar um exemplo para vocês, trazendo aqui a escola, né? Fica bem claro. Quando nós fazemos reunião de pais na escola, educação infantil, fundamental, anos iniciais, que é até o 5º ano, 10 anos mais ou menos, a escola fica lotada. Fundamental, anos finais, que vai até o 9º ano. A escola fica ali, os pais não vêm muito, alguns mandam assim, precisa ir mesmo, falam com os professores. Ensino médio, quase não vem pais. Então, assim, eu acredito que a falta do diálogo atrapalha muito, né, nessas questões, desses conflitos que existem em família, para que as famílias entendam o que o adolescente está passando, o que ele quer falar, qual a mensagem que ele quer passar. E como você acha que essas fontes de estresse podem ser mitigadas? Pois é, isso vai depender um pouco do nível, claro, né? Do fator estressante e de como esse adolescente está perante a sociedade. Tem adolescentes que têm um nível de estresse muito alto, e eu estou falando aqui com futuros médicos, eu posso abrir essa situação, que chegam a ideações suicidas na clínica com a gente, e que a gente tem que lidar de uma maneira muito delicada, muito respeitosa, não que não vá lidar com os outros, claro, com todos, mas é uma coisa muito delicada, como eu já disse, né? E tem aqueles casos que são, não dá para dizer simples, porque a gente não pode minimizar o sofrimento de ninguém, mas são casos que não são daquele nível de gravidade, vamos colocar dessa forma. Então, assim, a gente orienta, como eu disse para vocês, que eu falo com eles aquelas 3 coisas que eu gosto de fazer. Então, eu sempre peço, naquelas 3 coisas que você gosta, vamos tentar fazer uma que te gere hormônios bons, sentimentos bons, serotonina, né, noradrenalina. Eu gosto de dançar, pois vai dançar. Eu gosto de jogar basquete, pois vai jogar basquete. Então, exercícios físicos, isso a gente sempre orienta para todos os adolescentes. É importante que realize um exercício físico. A busca por profissionais, né, em casos que realmente necessitam, ou a terapia, ou casos que necessitam de um psiquiatra para tomar um medicamento, né? E eu trabalho muito com orientação de famílias. Então, às vezes, é percebido que o problema, a situação, não está no adolescente, mas sim na maneira que a família está lidando com aquele adolescente. Então, assim, conversar com aquela família e pontuar com ela se não dá para mudar algumas coisas, né? Para que possa diminuir esse estresse e que o adolescente possa ter
um bem-estar maior. De que forma a educação e o ambiente escolar influenciam no desenvolvimento intelectual e social dos adolescentes? Muito importante essa pergunta. O espaço escolar é onde existe a interação social do adolescente, né? É o lugar que ele mais fica e interage com aqueles que são seus pares. Então, é muito importante. E onde eles desenvolvem essas habilidades, né? Habilidades acadêmicas, habilidades sociais, habilidades emocionais, né? Então, é o espaço escolar que faz com que esse adolescente amadureça de uma maneira mais, mais assim, como é que eu posso dizer, coerente, para que ele consiga sobreviver na sociedade. Tanto que na pandemia a gente percebeu como os adolescentes sofreram depois, quando eles voltaram para a escola, eles tiveram que reaprender o convívio social. Então a escola ela é fundamental. Por isso a importância hoje da escola ter o trabalho com inteligência emocional. Trabalha com as crianças e os adolescentes essa situação que hoje vem deixando que eles fiquem mais fragilizados. Então a escola é um ambiente que é necessário para o adolescente. E por fim, como, na sua opinião, os pais deveriam lidar com essa transição de fase? Sabe, Maria Vitória, eu acho que a coisa principal é que os pais demonstrem um interesse genuíno naquilo que o filho tem para trazer, aquilo que o filho tem para conversar, aquilo que o filho tem para dialogar, tentar olhar no olho do filho, é você realmente ter um olhar para o seu filho e ter uma escuta para o seu filho. Não é só você... Hoje eu vejo os pais trabalham muito, e daí compram coisas, dão um celular mais moderno, dão o jogo mais moderno, só que mesmo em casos que tem o adolescente, que ele tem tudo, mas ele não tem aquela relação afetiva, aquele vínculo estabelecido com os seus pais. E sem esse vínculo estabelecido de respeito mútuo, onde os pais... Não estou falando que os pais têm que ser amiguinho do filho, nada disso. Os pais têm que ter uma relação de pai e filho, onde os limites são claros, né? Olha, isso não pode porque as consequências são essas. Não é só isso não pode, isso desde criança. A gente tem que ir ensinando desde criança que isso não é permitido, porque tem essa consequência. Se você fizer, vai gerar isso para você. Pode ser doloroso, pode não ser legal. E com o adolescente da mesma maneira. Então, volto a dizer aqui, diálogo, conversa, respeito ao momento. De repente o adolescente não está legal, ou você também como pai não está legal. Nesse momento eu não quero conversar sobre isso, daqui a pouco a gente volta e conversa, porque as pessoas têm os ânimos que às vezes ficam um pouquinho alterados, mas então na minha opinião é isso, sabe, Maria Vitória? É esse respeito mútuo, essa relação, esse vínculo estabelecido de respeito, de diálogo, de amor, que deve ser o princípio da família mesmo. Bom, essas eram as nossas perguntas. Muito obrigada por participar, por ajudar a gente no trabalho, que foi muito importante, né, como uma opinião profissional. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de pontuar, de relatar? Eu agradeço muito a oportunidade, Maria Vitória, o grupo, a turma T13, professora Poliana. Precisando, estou à disposição sempre. Um grande abraço para todos vocês.